Você já foi desprezado e ignorado, tratado como se não tivesse valor algum. E o mais doloroso não é o silêncio em si, é perceber que alguém acreditou ter poder sobre você, que alguém se sentiu confortável em te diminuir, em te tratar como opção, como algo facilmente substituível. Talvez você tenha se perguntado onde errou, talvez tenha revisto conversas antigas, talvez tenha pensado que se dissesse algo diferente, se agisse diferente, tudo poderia mudar. E então você tentou explicar, tentou se justificar, tentou mostrar o seu valor. Mas quanto mais você reagiu, menos respeito recebeu. O desprezo raramente é direto. Ele quase nunca vem em forma de ataque claro. Ele se esconde no atraso das respostas, na mudança de tom, na frieza que surge sem aviso. E é exatamente por isso que ele machuca tanto. Porque o desprezo não fere o corpo. Ele fere a identidade. Ele faz você duvidar de si mesmo. Questionar suas escolhas. Rever cada palavra que disse. E cada atitude que tomou. Sem perceber, você começa a ceder. Cede sua tranquilidade, cede seu tempo, cede sua dignidade. Você começa a aceitar menos do que realmente merece. Passa a oferecer mais atenção para quem oferece menos presença. Mais esforço para quem já decidiu se afastar. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. O desprezo só funciona quando encontra reação. Ele precisa da sua emoção, da sua ansiedade, da sua tentativa de recuperar algo que já não está sendo oferecido. O desprezo cria uma hierarquia silenciosa. Quem despreza se sente acima. Quem é desprezado sente que precisa provar valor. E essa é a armadilha mais perigosa. Porque quanto mais você tenta recuperar atenção, mais confirma em silêncio que aceita essa posição inferior, que aceita implorar por migalhas de interesse. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Eles sabiam que o verdadeiro dano não vem da atitude do outro, mas da forma como você reage a ela. Enquanto você reage com emoção, o desprezo continua tendo poder. Enquanto você busca validação externa, entrega o controle da sua paz. É por isso que, a partir daqui, o foco deixa de ser quem te desprezou e passa a ser você, a sua postura, o seu autocontrole, a sua força interna. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Quem despreza quase nunca acredita que você seja capaz de se afastar de verdade. Existe uma segurança silenciosa, a certeza de que você continuará ali, disponível, acessível, pronto para responder quando for conveniente. O desprezo nasce dessa sensação de controle, da ideia de que você não vai embora, mesmo sendo tratado com indiferença, mesmo sendo colocado em segundo plano. Enquanto você permanece, quem despreza se sente confortável, seguro, no comando. Mas o ego humano funciona de forma previsível. As pessoas não sentem falta daquilo que ainda controlam. Elas não valorizam o que sabem que podem acessar a qualquer momento. O valor só é percebido quando o acesso é perdido. Quando você para de reagir, para de se explicar, para de insistir, algo começa a quebrar por dentro. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser desconforto. A ausência deixa de ser normal e passa a ser inquietante. A falta de resposta fere o ego. A distância inesperada cria perguntas. O controle que parecia garantido simplesmente desaparece. No início não é saudade, é estranhamento, é confusão, é a sensação incômoda de ter perdido algo sem aviso. E essa sensação é insuportável para quem se acostumou a ser prioridade, para quem acreditava que sempre teria sua atenção. É nesse ponto que muitos tentam voltar. Não por arrependimento imediato, não por consciência profunda, mas porque não suportam não serem mais importantes. Os estoicos já entendiam esse mecanismo, muito antes da psicologia moderna. Eles sabiam que o apego ao controle é uma das maiores fragilidades humanas e que quem depende do controle externo vive em constante instabilidade. E é aqui que entra o estoicismo aplicado. O estoicismo nunca foi sobre mudar o outro, nunca foi sobre convencer alguém a te valorizar, nunca foi sobre provar o seu valor para quem decidiu não enxergá-lo. Epicteto ensinava com clareza que algumas coisas estão sob nosso controle e outras simplesmente não estão. A opinião do outro não está, o comportamento do outro não está, o desprezo do outro não está, mas a sua postura está, a sua reação está. A forma como você escolhe se posicionar diante da indiferença está completamente sob seu controle. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que ninguém pode te ferir de verdade sem o seu consentimento interno. Não é o desprezo que destrói, é a interpretação que você aceita.
É a importância que você concede. Quando você reage com emoção, você entrega poder. Quando tenta se explicar, reforça a dependência. Quando busca validação, abandona o próprio centro. Mas quando você mantém firmeza interna, quando age com autocontrole, quando não implora por atenção, algo essencial retorna. Dignidade. O estoicismo aplicado não te ensina a vencer pessoas. Ele te ensina a vencer impulsos, a dominar a si mesmo, antes de qualquer situação externa. E quando você domina a si mesmo, o desprezo perde o alvo, perde a força, perde o sentido, porque não encontra mais emoção para se apoiar. A partir de agora, vou te mostrar algumas lições práticas do estoicismo. Lições simples, mas profundamente desconfortáveis para quem se acostumou a te desprezar. Não são técnicas de manipulação, são mudanças internas que alteram completamente a forma como você é percebido. Se você aplicar cada uma delas com consistência, o efeito não será imediato em palavras, mas inevitável em comportamento. Agora preste atenção na primeira. Lição 1. Não reaja. O desprezo só continua existindo enquanto encontra reação. Ele se alimenta da sua emoção, da sua pressa em responder, da sua necessidade de ser compreendido. Toda resposta emocional reforça o comportamento de quem despreza. Toda explicação longa demais aumenta a sensação de controle do outro. Reagir é entregar combustível. Quando você se defende em excesso, quando tenta se justificar a todo momento, quando demonstra irritação, ansiedade ou raiva, você confirma, mesmo sem dizer nada, que foi atingido. E é exatamente isso que mantém o desprezo vivo. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar as próprias emoções. Silêncio aqui não é fraqueza, não é medo, não é fuga, é escolha consciente. Você escolhe não reagir porque entende que reagir não muda a atitude do outro, apenas te prende ao jogo que ele criou. Retirar a reação é retirar o palco, é negar a energia que sustenta o desprezo. Sem palco, o comportamento perde função. Sem resposta emocional, ele perde o sentido. E nesse momento, algo começa a mudar. Quem desprezava espera impacto, espera explicações, espera confronto, mas encontra vazio. E esse vazio incomoda, esse silêncio pesa. Essa ausência de reação faz com que quem desprezou comece a sentir algo que não esperava. A própria irrelevância. Lição 2. Cresça em silêncio. Depois que você para de reagir, um espaço profundo se abre dentro de você. Esse espaço não é vazio, é consciência, é direção, é domínio. Crescer em silêncio não é se esconder do mundo, é escolher não anunciar cada avanço, é não transformar evolução em espetáculo, é não depender de validação externa para continuar crescendo, é reorganizar sua vida longe de quem te desprezou, é cuidar do corpo com disciplina, mesmo quando ninguém está olhando, é fortalecer a mente com constância, mesmo quando não há aplausos, não para impressionar, não para provocar inveja, não para gerar reação, mas porque o autocontrole exige alinhamento interno, exige que suas ações estejam à altura da postura que você decidiu assumir. Quando você cresce em silêncio, a mudança não precisa ser explicada. Ela se torna visível nos detalhes, na sua calma, na sua postura, na forma como você não corre mais atrás de atenção ou aprovação. E isso gera um efeito inevitável. Quem te desprezou começa a observar de longe, começa a perceber que você não está parado, que você não está esperando, que você seguiu em frente. E isso cria desconforto, porque o progresso silencioso não humilha com palavras. Ele confronta com realidade. E essa realidade, para quem te ignorou, se transforma lentamente em dúvida, em inquietação e depois em arrependimento. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo estoicismo aplicado, sem superficialidade. E se você quer aprender a se tornar inabalável emocionalmente, inscreva-se e continue esse caminho com a gente. Lição 3. Não esteja disponível. Depois que você para de reagir e começa a crescer em silêncio, o próximo passo natural é ajustar o acesso à sua vida. Seu tempo é limitado, sua atenção é valiosa, e quem te desprezou não pode continuar tendo livre acesso a isso, como se nada tivesse acontecido. Não estar disponível não é punição, não é vingança, não é jogo psicológico, é limite. É você decidir
quando, como e para quem sua energia será entregue. É parar de interromper sua própria vida para atender expectativas de quem não te valorizou. É responder quando faz sentido. É escolher quando estar presente. É não sentir culpa por priorizar a si mesmo. Quando você muda o padrão, quem estava acostumado com acesso irrestrito sente o impacto. Não por confrontos, não por explicações longas, mas pela ausência controlada. O silêncio estratégico revela algo importante. Quem realmente se importa percebe a mudança. O estoicismo ensina que você deve proteger aquilo que está sob seu controle. E poucas coisas estão tão sob seu controle quanto seu tempo. Quando você controla o acesso, a dinâmica muda. Você deixa de ser previsível. E a previsibilidade é o que sustenta o desprezo. Sem previsibilidade, quem te desprezou não sabe mais quando terá sua atenção. E essa incerteza gera desconforto, porque quem perde acesso percebe tarde demais o valor que antes ignorava. Lição 4. Desapego autêntico. Existe uma diferença profunda entre fingir indiferença e realmente não depender. Fingir indiferença cansa, exige esforço, cria tensão interna. O desapego real não. Ele liberta. Ele silencia o conflito interno que antes consumia sua energia. O estoicismo nunca ensinou a ignorar para provocar reação. Ele ensinou a soltar aquilo que não está sob seu controle. Desapego autêntico não é desprezar de volta. Não é agir com frieza artificial. Não é se fechar por orgulho. É não precisar mais da atenção do outro para se sentir inteiro. Quando você pratica esse desapego, algo muda profundamente dentro de você. Você não espera mensagens, não cria cenários imaginários, não analisa cada silêncio em busca de significado. Sua mente fica mais leve, seu corpo relaxa, sua postura muda, e essa mudança é percebida de fora. Quem te desprezou sente que você não está mais emocionalmente disponível. Não há tensão, não há cobrança, não há expectativa escondida, e isso gera impacto, porque quando você realmente solta, o outro percebe que perdeu espaço, que perdeu importância, que não ocupa mais o centro da sua atenção. Não por palavras, mas por ausência emocional. Se esse ensinamento está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal até alcançar mais pessoas que precisam dessa clareza. E se você quer continuar aprendendo como aplicar o estoicismo na vida real, inscreva-se no canal e siga firme nesse processo. Existe um momento específico em que quem te desprezou começa a sentir o peso real da própria escolha. Esse momento não acontece quando você insiste, não acontece quando você se explica, não acontece quando você implora por atenção. Ele acontece quando você segue em frente sem olhar para trás. Quando você para de reagir, cresce em silêncio, controla o acesso e pratica o desapego autêntico, uma mensagem silenciosa é enviada. Você não está mais disponível emocionalmente, e isso gera um choque interno. Quem desprezou percebe que perdeu influência, que perdeu espaço, que perdeu controle sobre algo que considerava garantido. No início surge a curiosidade, depois a inquietação, e então a necessidade de validação. Eles começam a observar mais, a lembrar do que perderam, a comparar o antes e o depois, a questionar decisões passadas. Não porque você pediu explicações, mas porque você não pediu mais nada. É nesse ponto que muitos tentam se reaproximar, às vezes de forma sutil, uma mensagem casual, uma reação inesperada, um interesse que surge tarde demais. Outras vezes, com arrependimento disfarçado, com desculpas vagas, com tentativas de retomar o controle. Mas a verdadeira humilhação não está no ato de voltar, ela acontece internamente. Está na percepção de que subestimaram você, de que perderam alguém, que não precisava ter sido perdido, de que trocaram valor por comodidade. E quando isso acontece, algo importante já mudou. Você não está mais esperando, não está mais carente de resposta, não está mais dependente da decisão deles. Você está em outro nível emocional. E é por isso que quando eles voltam, você já não está no mesmo lugar de antes. É exatamente aqui que muitas pessoas colocam tudo a perder, quando percebem que quem desprezou voltou. O ego desperta, surge a vontade de provar valor, de mostrar que agora é você quem tem o controle. A tentação da revanche aparece, mas o estoicismo faz um alerta claro.
Esse é o momento mais perigoso de todos. Usar essas lições como forma de manipulação é abandonar o autocontrole. É trocar dignidade por satisfação momentânea. Estoicismo não é vingança, não é devolver a dor, não é humilhar o outro externamente. Isso seria apenas mudar de papel no mesmo jogo. O verdadeiro estoicismo é manter a mesma postura interna, independentemente do comportamento do outro. Se você muda apenas porque alguém voltou, se volta a reagir emocionalmente, se sente necessidade de provar algo, então o controle não é mais seu. Sêneca dizia que nada é mais fraco do que quem precisa vencer o outro para se sentir forte. A verdadeira força é não precisar de validação, é não depender da reação alheia para se sentir inteiro. Se alguém retorna, você decide com calma, sem urgência, sem emoção descontrolada, sem carência escondida. Você observa, você avalia, você escolhe, porque o seu valor não depende do retorno de ninguém e a sua paz não pode ser negociada em troca de ego. No final, tudo se resume a uma decisão silenciosa que acontece dentro de você. Você não se torna forte quando alguém percebe seu valor tarde demais. Você se torna forte quando entende que esse valor nunca dependeu do reconhecimento de ninguém. O estoicismo não te transforma em alguém frio, distante ou insensível. Ele te transforma em alguém livre, livre da necessidade de ser escolhido, livre da ansiedade por mensagens e respostas, livre do medo de ser ignorado ou deixado de lado. Quando você desenvolve autocontrole, o desprezo perde a força, a ausência deixa de machucar e o silêncio deixa de ser ameaça. Você aprende que paz não vem da validação externa, mas da firmeza interna que você constrói todos os dias. Quem te desprezou pode até tentar voltar, pode até procurar espaço novamente, mas agora a sua posição é diferente. Você não decide a partir da carência, não decide a partir do ego ferido. Você decide a partir da clareza. Você entende que valor não se implora, não se negocia, não se prova com palavras. Valor se sustenta na postura que você mantém quando ninguém está olhando, na dignidade que você preserva quando seria fácil reagir. Lembre-se disso. O maior sinal de poder não é ser desejado novamente, é não precisar disso para se sentir completo. Se esse vídeo te fortaleceu, deixe seu like agora. Isso ajuda essa mensagem até alcançar mais pessoas que precisam despertar. Compartilhe com alguém que ainda está tentando provar valor para quem já demonstrou desprezo. E se você quer continuar aprendendo a aplicar o estoicismo de forma prática, se inscreva no canal, porque no fim das contas, o verdadeiro domínio nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você.